Meta-análises são frequentemente consideradas o suprassumo da evidência científica, principalmente dentro da medicina baseada em evidências. Isso porque elas são capazes de reunir e combinar os resultados de diversos estudos diferentes em um único resultado final. Em essência, isso significa que a meta-análise consegue reunir as informações, os resultados de todos os estudos disponíveis sobre determinado assunto, que tenham sido conduzidos de forma razoavelmente similar e recrutado pessoas razoavelmente similares, para chegar em uma estimativa de efeito que seja mais condizente com a realidade, visto que estudos individuais podem superestimar ou subestimar o verdadeiro resultado de alguma intervenção ou a verdadeira associação entre uma exposição e um desfecho, simplesmente pelo acaso ou até por alguns vieses e problemas metodológicos. Veja que dessa forma a meta-análise se torna de grande valia porque esse instrumento estatístico, esse procedimento de análise, permite com que a gente entenda não apenas os fragmentos da evidência científica separadamente, mas sim todos eles agregados. Então a gente consegue encaixar as peças do quebra-cabeça, pelo menos para estudos razoavelmente similares, chegando no resultado final, que a gente espera que seja uma estimativa verdadeira do real efeito daquela intervenção. Isso é tudo muito bom, muito legal, mas as meta-análises precisam ser interpretadas por alguém. E normalmente esse alguém vai ser você, principalmente se você está produzindo aí a sua pesquisa, a sua fundamentação teórica, se você está citando estudos para referenciar nos seus trabalhos acadêmicos, ou se você está pensando em utilizar informações de meta-análises publicadas para tomar uma decisão no mundo real, seja para você, seja para o seu paciente, escrevendo para um site na internet, escrevendo para seu blog pessoal, qualquer coisa que você pense em utilizar a informação científica, você vai precisar passar primeiro por uma etapa muito importante, que é ler e interpretar essa informação. E é justamente isso que eu vou fazer com você hoje nesse vídeo, para você não ter mais dificuldade daqui em diante dentro dessa tarefa, que você vai ver que não é tão desafiador assim, depois que você pega o jeito de interpretar uma meta-análise. Esse é o típico gráfico de meta-análise, que é o que a gente também chama de forest plot. Vou até escrever aqui para você. Esse forest plot ele pode estar representado de diversas formas diferentes. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para você, tá? Por exemplo, muitas meta-análises não vão apresentar no forest plot uma coluna aqui do p-valor. Muitos não vão mostrar a diferença direta entre os dois grupos aqui. Talvez eles coloquem outras informações e não essas. Algumas vão mostrar tanto o p-valor quanto a diferença entre dois grupos, quanto essa parte da imagem aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar para você o que é, quanto uma outra coluna que fala sobre a contribuição de cada estudo na meta-análise. Então, a primeira coisa que você tem que ter noção, e a primeira coisa que eu quero que você anote aí, existem diversos tipos de gráfico de forest plots diferentes. Todos eles seguem a mesma lógica, mas existem diferenças de layout, diferenças no que o pesquisador achou que era mais importante, necessário e relevante ele colocar dentro do gráfico, e outras coisas que ele achou que não seria tão relevante assim e ele deixou fora. Então, beleza. Primeiro ponto que você vai ter que entender de qualquer gráfico, gente, qualquer gráfico, tabela, enfim, é antes de partir para as informações que estão dentro aqui, os dados em si, você tem que entender o que está na coluna, o que está na linha, gente. Você tem que entender o que esse gráfico está mostrando em cada lugar, em cada posição, beleza? Então, a primeira coisa que você vai ter que notar é que um forest plot, tipicamente, a primeira coluna é sempre o estudo científico que está demonstrando aquele resultado. Então, cada estudo, lembra que eu falei que meta-análises combinam resultados de vários estudos diferentes, cada estudo está ocupando uma linha diferente aqui. Estudo E-STEP, estudo Hood-Quist, estudo Araiza, estudo De Block, estudo Taibo, enfim, vários estudos aqui, e cada estudo está ocupando uma linha. A próxima coluna que a gente tem aqui é a coluna do tamanho amostral, sample size. E aqui eles dividiram essa sample size, a amostra, para você de acordo com os grupos que foram estudados ali nesse experimento. Tá? Grupo intervenção e grupo controle. Quantos participantes houveram em cada um desses dois grupos? Eu sei que teve 12 pessoas no grupo intervenção que receberam uma orientação para caminhar mais, para fazer mais atividade física, e o grupo controle que não recebeu essa orientação. Tá? Esse é o nosso exemplo de caso aqui. Próxima coluna, pessoal, você vai ver a diferença entre os dois grupos no desfecho de interesse. No nosso caso aqui, o desfecho de interesse é o quê? Número de passos por dia. Como que eu sei disso? Porque eu li essa coluna aqui. Se o gráfico de forest plot que você abriu numa meta-análise que você está lendo não deixa claro, não dá para inferir qual é o desfecho que está aqui apresentado, você vai ter que ver no título dessa figura ou no rodapé dessa figura. Em algum lugar vai ter que estar escrito. Se não tiver nem no título nem no rodapé, você vai ter que ir no texto completo e ver lá se no corpo do texto os autores falam que, olha só, no gráfico 1A, o desfecho de interesse avaliado foi tal. Ah, foi peso corporal, ou foi glicemia, ou foi incidência de doença cardiovascular. Confirme qual foi exatamente o desfecho de interesse. Aqui
eu estou vendo que foi o número de passos dados por dia, a média de passos que cada grupo deu por dia. E o que essa coluna está me dizendo? A diferença na mudança no número de passos dados por dia. Por quê? Porque eu quero saber se a minha intervenção de recomendar que a pessoa faça mais atividade física e seja mais ativa, ela está fazendo de fato com que as pessoas andem mais ou não está sendo efetiva nisso. Então essa coluna vai mostrar para a gente o quê? O tamanho de efeito, a diferença entre os dois grupos, grupo intervenção e grupo controle. O quanto que a minha recomendação fez as pessoas no grupo intervenção andarem mais. Por exemplo, na linha 1, em que você teve 12 pessoas no grupo intervenção e 9 pessoas no grupo controle, a diferença média entre os dois grupos no final das contas foi 945. 945 foi o número médio de passos dados por dia que o grupo intervenção passou a dar mais por dia do que o grupo controle. Então ele aumentou a média de número de passos por dia em 945. No entanto, essa diferença entre grupos ela não foi estatisticamente significativa. Por quê? Porque eu sei que esse p-valor aqui, a grandeza estatística que mostra pra gente se teve ou não teve uma diferença estatisticamente significativa, ou seja, será que essa diferença de 945 passos por dia não pode ter sido ao acaso que ela aconteceu? Será que o acaso não explica muito bem essa possível diferença? E aqui, esse teste estatístico está dizendo pra gente que é compatível com o acaso. E dentro desse parênteses aqui, a gente tem o quê? A gente tem um intervalo de confiança, que é como se fosse a margem de erro. E quando esse intervalo de confiança, ele inclui nessa faixa aqui a possibilidade de que não tenha diferença nenhuma entre grupos, ou seja, ele inclui o número 0, ele indica que o resultado não foi estatisticamente significativo. Então, esse p-valor que você está vendo aqui, que não foi estatisticamente significativo, foi acima de 0,05, se ele não estivesse aqui, você ainda assim poderia saber se foi significativo ou não foi significativo. Por quê? Porque o intervalo de confiança da diferença entre os dois grupos, ele inclui a possibilidade do 0. No entanto, na linha 2 já tem. Na linha 2, eu estou vendo que o grupo intervenção, 31 pessoas, grupo controle, 27. A diferença entre os dois grupos foi 2.226 passos em média. Mas será que essa média de 2.226 passos por dia, que aumentaram no grupo intervenção, comparado com o controle, não foi por acaso? Não pode ter sido explicada por acaso? Olha, o meu teste estatístico não está me dizendo isso. Meu teste estatístico está me dizendo que é muito improvável que esse resultado tenha sido criado ao acaso. Esse p-valor está muito pequeno. Então, o acaso não parece estar explicando essa diferença entre os dois grupos. Esse resultado ele foi estatisticamente significativo, abaixo de 0,05, p-valor aqui, e veja que o intervalo de confiança ele não inclui o 0. Ele inclui o 1.488 positivo até 2.964 positivo. E olha só que interessante. Essa informação de foi estatisticamente significativo ou não, eu consigo ver não apenas pelos números, mas se os números não estivessem aqui, eu conseguiria ver pela imagem, pelo gráfico. O gráfico da floresta é justamente isso daqui onde eu estou circulando agora, que é onde você encontra a estimativa pontual e o intervalo de confiança de cada estudo, dos resultados de cada estudo. Agora eu quero que você anote, depois você vai ver onde que isso está apontando, tá? Depois você vai preencher no quadradinho. O intervalo de confiança é o quê? A margem de erro. Onde que você acha que a margem de erro está representada, pessoal? Ela está representada pela nossa barrinha horizontal. Aqui, a margem de erro, o intervalo de confiança, foi de menos 1.656 até mais 3.546. Onde que isso está pegando visualmente? Ele está pegando daqui, desse pontinho, até aqui. Até esse pontinho aqui. Se a gente fosse baixar, né, exatamente, a gente chegaria mais ou menos a esse valor aqui, ó, 1.600 e pouco estaria aqui exatamente, de acordo com o eixo X. Então, nosso intervalo de confiança está pegando daqui até aqui. Como que você sabe, apenas pela representação visual, que esse resultado da linha 1, do estudo 1, não foi estatisticamente significativo? Porque ele abraça, ele inclui, ele abrange a nulidade. A possibilidade do resultado não ter sido diferente entre os dois grupos. E onde é essa tal de nulidade? Está aqui, ó, na linha da nulidade. Esse aqui é o efeito 0. Esse aqui é o ponto que vai indicar que não tem diferença entre os dois grupos. Qualquer intervalo de confiança que incorpore, que abranja, que se sobreponha a essa linha da nulidade, que está exatamente no 0, ele está te dizendo o seguinte: esse resultado não foi estatisticamente significativo. Então a estatística está dizendo que é possível que o resultado seja simplesmente pelo acaso. Os dados são compatíveis com uma ausência de diferença entre os dois grupos. E quais são os estudos que não têm significância estatística aqui?
quais são os trabalhos científicos aqui que cruzaram a linha da nulidade e que os dados deles são compatíveis sim com a ausência de diferença, são compatíveis com a nulidade. Eu não vou dar a resposta para você agora, eu quero que você anote. Eu quero que você escreva aí, eu quero ver nos comentários quais são os estudos do gráfico da figura 1 que não foram estatisticamente significativos. E o primeiro você sabe que não foi. Agora aplica essa lógica e chega nas respostas para todos os outros estudos e coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero ver. Falamos agora também da representação visual, pelo menos uma parte dela, que é a linha da nulidade, que eu falei para você, que está mostrando zero diferença. Quanto mais para a direita nesse gráfico, a gente está vendo que quem está ganhando é o grupo intervenção, e quanto mais para a esquerda, quem está ganhando é o grupo controle. Por quê? Aqui o resultado é positivo, e resultado positivo significa que o grupo intervenção passou a andar mais do que o grupo controle. Tá? E para cá, ao contrário. Se o resultado é negativo, eu estou vendo que o meu grupo intervenção passou a andar menos do que o meu grupo controle ao final do estudo em média. Você está vendo aqui que além das representações dos traços, né, das linhas horizontais, você também tem alguns quadrados. E o que esses quadrados indicam? Eles indicam duas coisas. Primeiro, a posição no eixo X, horizontalmente falando, desses quadrados indica exatamente qual foi o tamanho de efeito, qual foi a estimativa pontual. Isso aqui é sinônimo, tá? Anota isso. Estimativa pontual, tamanho de efeito, ou effect size, tá? Tudo isso, tá? Tudo isso é o resultado médio dos estudos. Então anota, tá? Resultado médio de um estudo é a estimativa pontual. É o tamanho de efeito que ele apresenta. Beleza? Ou estimativa ponto. Também falam esse termo, tá? Em inglês, point estimate. De acordo com o eixo X, cada estudo tem a sua estimativa pontual. Esse estudo 1 aqui, ele deu quanto? 945. Por isso que a estimativa pontual na figura, na imagem, está aqui. Aqui seria mais ou menos 920. Bateria aqui, nessa altura do eixo X. O outro aqui, segunda linha, 2.226, positivo. 2.226 foi quanto, em média, o grupo intervenção passou a andar mais do que o grupo controle. Onde que ele está no gráfico? 2.226 está exatamente aqui. Ó, se a gente vai para baixo, a gente chega bem próximo do 2.500, né? Então, 2.226 ele está aqui no eixo X. Vamos para o terceiro, para o nosso último estudo aqui. Ó. O último estudo teve 3.994 passos a mais. O grupo intervenção passou a dar do que o grupo controle. Então, o grupo intervenção ganhou em 3.394 passos por dia. E onde aqui está 3.994 no gráfico? Está aqui. Olha só. Está exatamente aqui. Então veja, olha que bonito, olha que maravilha. Você tem um número, aqui o número, né, o dado quantitativo aqui, e você tem uma representação visual de onde esse número está exatamente do seu ladinho ali. Bonitinho. Então você sabe aqui quais foram os estudos que deram um resultado maior e os estudos que deram um resultado menor visualmente. Você não precisa apenas ver pelos números aqui. Você vê claramente quais foram os estudos que mostraram maior benefício e quais foram os estudos que mostraram menor benefício. E eu quero que você me coloque aqui. Quais foram os dois estudos que mostraram maior benefício e quais foram os dois estudos que mostraram menor benefício? Então, ó, exercício, tá? Quais os dois estudos que mostraram maior benefício e quais os dois estudos que mostraram menor benefício? Coloca para mim, eu quero que você responda nos comentários. Não tenha vergonha, não se acanhe, tá? Isso aqui vai ser importante para você realmente fixar esse negócio e fazer esse vídeo aqui ter valido a pena, beleza? Vamos lá. Bom, eu falei para você que cada quadradinho ele tem duas propriedades, né? Ele mostra duas coisas diferentes. Primeira coisa que eu falei para você é que ele tem a propriedade de mostrar para você o tamanho de efeito, ou seja, o resultado médio de cada estudo, que é basicamente onde que ele está caindo no eixo X e que vai ser diretamente representado pelo número que está aqui na diferença entre grupos, beleza? Agora, o outro ponto que eu não te falei é que, e se você né, tem um olhar aguçado aí, você já deve ter reparado que nem todos esses quadrados têm o mesmo tamanho. Tem alguns quadrados que são maiores e outros que são menores, né? Embora a diferença não esteja tão visível assim, por exemplo, você consegue ver que esse estudo aqui tem um quadrado que é bem maior do que este quadrado aqui, ou do que este quadrado aqui, certo? Então tem diferenças no tamanho dos quadrados. E por que essa diferença existe? Qual é a fonte dessa diferença? Se você não sabe, agora você vai saber. Porque a diferença no tamanho dos quadrados é diretamente proporcional ao tamanho dos estudos. Estudos que têm um tamanho amostral maior e que têm resultados mais precisos, ou seja, que têm intervalos de confiança mais curtinhos, resultados mais estatisticamente precisos, eles vão ter quadrados maiores. E os estudos que são mais imprecisos, que têm tamanho amostral menor, que têm
um intervalo de confiança mais amplo, representado pela nossa linha horizontal aqui, eles vão ter um tamanho amostral menor e, consequentemente, vão ter menor quadradinho, piquetucho. E por que quadradinho vai ser mais piquetucho? Porque ele está indicando para você que esse estudo tem pouco poder estatístico. Ele tem menos poder estatístico do que outros trabalhos que têm um tamanho amostral maior e têm resultados mais precisos. E por que isso importa em uma meta-análise? Porque numa meta-análise não é simplesmente você somar o resultado de 10 estudos e dividir todo mundo por 10. Não funciona assim. Por quê? Porque seria injusto, com estudos muito grandes e muito bem feitos, inclusive, né, que ele influenciasse na média final da mesma forma como um estudo muito pequenininho influencia. Um estudo que tem poucos participantes, que tem poucos dados, poucas informações, estatisticamente falando, ele não é tão informativo assim comparado com um estudo grande, que tem muitos participantes. Então ele não pode influenciar na média final da mesma forma que o estudo grandão influencia. E aqui você acabou de compreender por que uma meta-análise simplesmente não é uma média aritmética do resultado de vários estudos. Por quê? Porque você tem que ponderar de acordo com o tamanho dos estudos. Estudos maiores e mais informativos têm que contribuir mais para o final das contas do que os estudos pequenininhos. Com base nisso que eu acabei de te falar, ou seja, do tamanho do quadrado e da amplitude do intervalo de confiança, você consegue claramente ver qual é o menor estudo dessa meta-análise e qual é o maior estudo dessa meta-análise. Ó, mais um exercício para você aqui, vai ser craque desse negócio. Se você fizer esse aqui, cara, você vai dominar a meta-análise para sempre. Sem brincadeira, você vai virar um especialista em meta-análise e você vai poder me abandonar. Mentira, não me abandona não, mas você vai ficar bom nisso. Agora que você já dominou as colunas, os números, o gráfico, tudo mais, o que mais falta para você entender esse gráfico aqui? Você já deve ter notado que eu não falei para você de uma parte muito importante, que eu mencionei lá no início do vídeo, que é o resultado final. A combinação dos vários resultados desses estudos. Vai dar qual a média? Qual é a média final? Qual é o resultado combinado? Eu não falei isso para você, eu não mostrei isso, né? E, bom, ele é a última coisa que a gente não comentou, né? Que é justamente a diferença sumária, ou efeito sumário, efeito combinado, ou efeito sintetizado, enfim, tem várias formas de você falar sobre isso, tá? E ele está aqui representado na última linha, tá? Ele está representado na última linha, tanto numericamente quanto visualmente, tá? Visualmente ele vai ser o famoso diamante, esse é o famoso diamante da meta-análise, se você nunca ouviu falar antes, talvez ele não seja tão famoso assim, mas prazer aqui, esse é o diamante da meta-análise. E o diamante da meta-análise, esse prisma aqui, ele vai mostrar para você exatamente o efeito global, o efeito combinado de todos esses estudos que foram ponderados de acordo com o inverso da variância e geraram essa média final. Qual foi a média final? Olha, visualmente dá para saber que foi um pouquinho acima de 2.500, porque o centro, exatamente o centro desse prisma, desse diamante, ele está um pouco acima de 2.500, mas é muito melhor você ver o número, tá? Então o número aqui está mostrando aqui 2.705. Então essa é a diferença média entre intervenção e controle no número de passos que cada um dos dois grupos passou a dar, né, ao longo da intervenção que foi proposta. Então a diferença média entre orientar, dar mais passos, ou orientar, não dar mais passos, ou seja, não fazer essa orientação, foi de 2.705. Alguns estudos estimaram mais, outros estudos estimaram menos, e a média final acabou sendo essa, a média ponderada. E cadê o intervalo de confiança? Você pode se perguntar, porque, tem que ter estimativa pontual, igual aos outros. Eu estou vendo aqui que deu 2.705. Você falou que é o que está no meio, né? E cadê o intervalo de confiança? O intervalo de confiança ele está brilhantemente demonstrado nos limites desse diamante. Então, lá na esquerda, o último pontinho, finalzinho do pontinho desse diamante, onde termina ele está indicando o intervalo de confiança, o limite inferior. E o outro limite, lá para a direita, no finalzinho desse diamante, ele está indicando, né, na outra ponta, o limite superior do intervalo de confiança. Numericamente, isso é o quê? 1.566 até 3.845. Então ele está mostrando para a gente que os dados são compatíveis com um benefício, um aumento no número de passos médio, né? De 1.566 até 3.845, mas a média é 2.705. O resultado foi estatisticamente significativo? Evidentemente, porque ele não cruza a linha da nulidade, e aqui você tem um p-valor mostrando para você que claramente esse resultado foi estatisticamente significativo, um p abaixo de 0,05.
Bom, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse tutorial, dessa aula de leitura, gráfico de meta-análise, forest plot. Se você gostou desse conteúdo, se foi proveitoso para você, não se esqueça de clicar neste joinha aqui embaixo, se inscrever nesse canal e também ativar as notificações para você ficar sabendo rapidamente, em primeira mão, quando novos vídeos forem upados aqui para você já se deliciar com novos conhecimentos aí. Quero também saber das suas respostas, tá bom? Então não se esqueça de fazer o exercício. Se você só passou batido, nem tentou, volta lá nas explicações do gráfico e volta nas perguntinhas que eu quero saber suas respostas, tá? Tô guardando aqui nos comentários aqui embaixo. E lembrando que se tiver interesse em aprender da forma mais rápida e eficaz possível a interpretação de artigos científicos, eu sugiro fortemente que você entre na formação no Interpretando Evidências. As inscrições elas estão abertas a todo momento, é só você clicar no link da descrição para conhecer a plataforma, a formação, conhecer as nossas trilhas, conhecer como que funciona o nosso método e se te agradar e se te parecer uma boa ideia, eu vou ter todo o prazer de te receber lá dentro.